Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã, mais um momento de consagração, um momento ao qual estamos, durante esses 21 dias, nos separando, nos preparando, nos limpando, nos purificando na presença do Senhor Jesus. Hoje é domingo, glória a Deus, domingo, o nosso 7º dia do propósito de 21 dias. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã, a paz do Senhor Jesus. Eu, a pastora Luzelita, mais uma vez dentro do carro, né? Eu ia fazer umas 10h30 e esperar chegar em casa, mas eu resolvi parar no caminho mesmo e fazer aqui dentro do carro. É, Porque eu não gosto de me atrasar, mas infelizmente hoje, mais uma vez, eu tive que ajudar o pastor, eu tive que vir com ele, que ele estava muito cansado e eu precisava dirigir para o meu esposo e eu também preciso do carro. Mas olha, glória a Deus, deu tudo certo, estou aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos dar continuidade ao nosso propósito. Eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está nos protegendo, né? Nos livrando todos os dias e nos fortificando cada vez mais. E a sua palavra, ela tem se cumprido. Muitas coisas têm ocorrido na face da terra, mas no tudo o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, né? Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Eu estava aqui meditando e orando antes de entrar, né? Falando com o Papai do Céu. Vocês sabem que houve um grande terremoto já agora, recente, no Haiti, 7,2 na escala Richter, e morreram já bastante pessoas, já morreram muitas pessoas e está previsto vir outro agora segunda-feira, porque geralmente um terremoto ele traz outro, né? Sempre vem. É a camada, ela vira uma gelatina, né? A terra, e aí vai. E eu pensando nisso tudo, como a terra está na mão do Senhor. A nossa vida está na mão do Senhor. E eu sei que Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Nós não estamos isentos de acidentes, nem de catástrofe, de nada. Sempre existiu e sempre vai existir. Só que o Senhor, Ele livra os seus e cuida dos seus. Eu sei que muitas pessoas morreram no primeiro, né, que houve há anos atrás. Já foi muitas outras morreram agora. E assim vai a nossa vida. Uns vão, outros ficam. E nós nunca estamos preparados, né? Para perca, para morte. Por mais que nós sabemos que nós nascemos, crescemos e morremos. E é um círculo na nossa vida. Mas eu digo para vocês que existe uma vida eterna após a morte. Aqueles que se vão em Cristo Jesus. Não importa. Existe um lugar preparado para nós. Tem pessoas que não gostam de falar sobre a morte. Nosso irmão Júnior perdeu a vozinha dele agora. E estava conversando com ele. Ele me falando, ela tinha 92 anos, se não me falha a memória. Ou era 98. Eu só sei que ela viveu. E ele falando para mim, assim, com tanto orgulho, falando dela e conversando. As lembranças boas que ficam, as marcas. E eu sei que a geração dela vai continuar por muitos e muitos anos. Da mesma forma é a nossa vida. Aqueles que têm filho, lembre-se. Filhos é herança do Senhor. E aqueles que também não têm filhos de suas próprias entranhas, mas têm filhos espirituais. Eu, pastora Luzelita, não tenho filhos. Eu tenho no céu, com Jesus. Eu tenho. No céu com Jesus. Que eu perdi bebê, né? Mas
Eu tenho muitos filhos espirituais. E eu sei aqueles que têm filhos espirituais, aqueles que têm filhos das suas próprias entranhas. A sua semente vai continuar nessa terra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar nesse instante para a gente entrar na palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, obrigado por esse dia, por esse domingo maravilhoso. Hoje é o nosso 7º dia, Senhor, no propósito dos 21 dias. Nós temos aí na frente ainda 14 dias. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Paizinho Santo. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, pelo ar que respiramos, pelo nosso alimento diário, pela nossa vida, pela vida dos nossos, Pai. Obrigado pelos livramentos. Ó Paizinho Santo, ó Espírito Santo, toma o teu primeiro lugar no nosso meio, toma o teu lugar de honra, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, em tudo que iremos fazer. E, meu Deus, em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã que está entrando nesse momento, aqueles que ainda irão assistir, meu Pai. Abre a nossa mente, o nosso intelecto, nos dá a compreensão da Tua palavra. E que possamos, Senhor, aprendermos e colocarmos em prática tudo aquilo, Senhor, que temos feito durante esses dias de consagração. Obrigado, Pai, e desde já, Senhor, nós queremos te louvar em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Nesse momento, eu estava aqui meditando, né? Também na palavra, porque sempre eu faço as minhas meditações e orações, né? Minha consagração de manhã, dando a primícia a Papai do Céu e falando com Deus e vendo. Cada vez mais eu sou mais ainda apaixonada por esse Deus, porque não tem coisa melhor, né? Olha, gente, hoje é o nosso capítulo 4, é o capítulo 4 do livro de Daniel, e fala sobre mais uma vez um sonho de Nabucodonosor, uma experiência que ele teve e que foi muito tremenda. É interessante que eu estava observando que Deus sempre, no reinado dele, sempre houve um temor no coração dele, porque ele viu Deus na vida de Daniel. Ele viu Deus na vida dos outros, de Ananias, na linguagem deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele sempre viu e reconheceu o Deus vivo de Israel. E agora, depois de tantas outras coisas que ele já tinha passado, né, experiências que ele teve, para poder reconhecer que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Ainda existia muitas coisas nele que prendia a vida dele, né, nas coisas do mundo. O orgulho é algo que destrói a vida do ser humano. E muitas pessoas não entendem e não compreendem isso. Mas o orgulho é algo assim que é terrível. Se a pessoa não vigiar e não se deixar ser podada, ela vai crescer. Para uma árvore, ela dá bons frutos, ela sempre tem que ser podada para que ela cresça com saúde. A nossa vida também é da mesma forma. Porque os galhos, muitas das vezes, eles vão crescendo de formas e quando você menos espera, eles estão passando e estão prejudicando, né? Pode derrubar um fio, uma casa, ele cresce demais, a árvore fica tão frondosa. Da mesma forma, é uma vida cheia de orgulho. Quando a pessoa ela fica orgulhosa de si mesmo, ela começa a se inchar, ali pode vir coisas bem piores. A irmã Denise, ela passa um processo ali com uma árvore que ela tem na frente da casa dela, abençoada. E é uma árvore linda, maravilhosa. Mas já causou e já deu muitos prejuízos para ela.
E o rei Nabucodonosor, ele era um rei frondoso, próspero, né? Ele se tornou porque Deus permitiu primeiro, e só que Deus sempre, de alguma forma, poldando o rei Nabucodonosor e mostrando para ele que ele é Deus e ele está sobre todos os outros. É ele que estabelece reinado, é ele que derruba, é ele que, que muda o tempo. E tudo está na mão do Senhor. E nós vemos isso. E aqui, começando no primeiro versículo, o rei Nabucodonosor, do quarto, viu? Nós estamos no capítulo 4. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Isso é ele falando. Apareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Isso vindo de um rei. Imagina, um rei que não era da descendência de Israel. Aí ele começa a dizer: quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que, deixa eu ver aqui, tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso fiz um decreto, pelo qual foste levado à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizeste saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, e eu no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho e disse: Belsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti espírito dos deuses santos, em que nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era visível até os confins da terra. Mais uma vez, nós vemos aqui, né, ele mencionar sobre o seu sonho. E ele sonha com essa árvore. É como eu fiz essa tipologia aqui, que a nossa vida nós sempre precisamos ser podados. Para que não suba para nossa cabeça. Esquecemos e deixamos de lado as coisas do Senhor. É uma das coisas que eu mais me preocupo, é com orgulho na vida de alguém. Quando eu vejo uma pessoa que tem talento, uma pessoa que Deus deu dons para elas, eu falo para todas elas, eu digo, cuidado. Seja humildes. Sempre reconheça Deus em todo tempo. Eu me recordo que quando eu conheci a missionária Irlanda Fonseca, que eu amo dizer Irlanda Fonseca, quando eu conheci a missionária Irlanda, eu vi os talentos dela. Ela é uma levita,
Deus tem uma obra linda na vida dela. Ela tem uma voz, ela toca, gente, maravilhosamente. Ela tem esse talento, isso é um talento, louvor. E a posição que ela se encontra, né? E tudo. Eu falei para ela, eu disse, olha, cuidado. Não se orgulhe. Lembre-se sempre, esse talento, esse dom é para Deus. E não se esqueça jamais, não, porque às vezes quando você tem um talento e o inimigo ele vai e procura destruir a vida de uma pessoa dando orgulho. Porque o orgulho, ele leva a vida do homem a uma morte, se não se cuidar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, se não me falha a memória, eu não me lembro o capítulo, mas ele diz assim, irmãos, vamos ter esse tesouro guardados em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não a nossa, para que ninguém venha se vangloriar. Sempre houve uma preocupação de Paulo em ensinar os seus discípulos a não se orgulhar e nem se vangloriar, nem se exaltar. Hoje em dia nós vemos pessoas, né, ministros da palavra do Senhor, pessoas que conhecem a palavra, que sejam pastores, missionárias, missionários obreiros da casa do Senhor, ao qual Deus os chamou com um propósito, os levantou, deu dons, deu talento, mas infelizmente eles se corromperam. Entrou o orgulho, a autossuficiência, começaram a pegar e roubar a glória de Deus para si próprio. Eu mesmo não gosto quando muitos me elogiam, sou sincera. E eu vigio muito com tudo isso. Porque eu sei, irmãos, eu sei que... Tenho que segurar aqui que senão vai cair o celular. Eu sei, irmãos, que se por acaso eu começar a alimentar os elogios dentro de mim, o que ocorre, começa a entrar a vaidade, o orgulho. Minha bateria tá fraca, mas eu vou concluir. O orgulho. Começa a entrar a autossuficiência. Então, por isso, precisamos sermos vigilantes e sermos podados todos os dias. Eu desço, irmãos, eu tenho buscado e vocês percebem que muitas das vezes eu faço um propósito aqui, eu paro. Terminou o propósito, eu saio, eu sumo da internet porque eu não gosto de estar me aparecendo. Enquanto tem pessoas que vivem noite e dia fazendo live. Para mim isso não é vida. Vida é o que eu vivo. Uma vida simples, uma vida humilde, uma vida que eu tenho um tempo para cuidar da minha casa, da obra do Senhor, conversar com os meus irmãos, evangelizar lá fora, respirar, caminhar. Isso é vida. Agora você viver na frente de um celular, de um computador, 24 horas, isso não é viver. É você buscar, querer atrair atenção para si próprio. Porque começa assim, viu? Começa assim o orgulho entrar na vida de um ser humano. E aqui Nabucodonosor, você vê que ele tem, mais uma vez, Deus dá um sonho a ele sobre esta árvore frondosa, maravilhosa.
E nessa árvore, ali se sentava todos embaixo dela e eram alimentados por essa árvore. Os pássaros, tudo, os animais, muito forte essa visão. E era assim as visões da minha cabeça. Aí ele disse, Belsazar, e aí ele começa, aí ele diz, então entrar, aí pronto. Nenhum deles sabiam dizer. E eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era visível até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se alimentavam dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, disse, derrubai, deixa eu segurar aqui, porque senão vai cair, que é só, é porque tá quase caindo aqui essa coisa, porque tá segurando o celular. Aí vigia esse santo, deixa eu ligar aqui o carro, porque tá esquentando, glória a Deus. E aí, estava vendo as visões da minha cabeça tal, e clamando fortemente, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhei o seu fruto, afugentai-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. O tronco com as suas raízes, porém, deixava, glória a Deus, aleluia, deixa eu ver aqui onde foi que eu... Ok. E o tronco das suas raízes, porém, deixava na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja molhado os orvalhos do céu e as suas porções seja como os animais da erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até aos mais baixos dos homens constitui sobre ele. Isto eu, rei Nabucodonosor, vi em sonho. Tu agora, Belsazar, diz a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam, pelo que disse o rei Belsazar, não te espante o sonho e nem a tua interpretação. Respondeu Belsazar, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e cujos frutos abundantes, e que havia manifestado, que havia mantimento, não manifestado, mantimento para todos, debaixo do qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que crescestes e que fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destrua para o tronco com as suas raízes, deixem na terra, atacado a cadeia de ferro e de bronze, na terra do campo, seja molhado do orvalho o céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe por sobre ele 7 tempos.
quer dizer, né, 7 anos. Este é a interpretação, o rei, e que é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Será tirado de entre os homens a tua morada, será com os animais dos campos, e de foram comer erva com os bois, e será molhado no orvalho do céu. Passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheça o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que deixem o tronco com as raízes da árvore, e o reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Meu Deus, portanto o rei aceita o meu conselho e desfaz dos teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando a misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. O cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real da Babilônia, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Imagina, mais uma vez, por mais que Deus estivesse falando, mostrando, né, falando que todo domínio está sobre a mão do Senhor e nada é feito sem a permissão dele. E uma das coisas que esse sonho Deus deu a ele, essa revelação para com ele, pela misericórdia, mostrando para ele, para que ele venha se humilhar diante de Deus, para que ele venha reconhecer que Deus que deu tudo aquilo e permitiu para ele. Mas mesmo assim ele se orgulhou. Mesmo que Belsazar, Daniel, interpretasse o seu sonho, falasse com ele e dissesse: meu rei, se arrependa dos seus pecados. Reconheça Deus em tudo. Mesmo com todo, né, com toda o conselho de Daniel, ele não ouviu. Ele ainda mais uma vez, pegando toda a glória para ele, né? Ele ainda abre a boca e diz: não é esta grande Babilônia que é a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, o rei Nabucodonosor passou de ti o reino. Será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais dos campos, e te farão comer erva como os bois, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Gente, naquele momento veio aquela maldição sobre a vida dele. Ele começou a rastejar no chão. Ele foi morar nos campos. Ele se alimentava como os animais, ele comia capim. Deus permitiu tudo aquilo para que ele reconhecesse que tudo pertence ao Rei, que está sobre todos os reinos. E que a autoridade e o domínio está na mão de Deus. O rei Nabucodonosor, ele teve que passar por tudo isso. Vivia como uns animais. Muitas das vezes as pessoas não reconhecem. Deus, ele começa, quando Deus tem um plano na vida de um homem, Deus, ele faz de tudo para que essa vida seja resgatada. Por isso, irmãos, quando eu falei sobre a árvore frondosa, e também aqui o sonho do rei mostra essa árvore frondosa. A nossa vida é dessa forma. Nós sempre precisamos estarmos nos podando. Deixarmos de orgulho.
Porque o orgulho não leva o homem a nada. Se você hoje tem uma casa para morar, é porque Deus te deu. Te capacitou. Se você tem um carro para andar, se você tem uma bicicleta, foi Deus que te deu. Se você tem uma moto, foi Deus que te deu. Reconheça. Porque primeiro, Deus é dono da tua vida. O Senhor, Ele é dono da nossa vida. Ele é o nosso Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele nos capacita. Deus nos dá talento. São os frutos das nossas mãos que produzimos tudo isso, mas pela graça e a misericórdia do Pai. Se Deus te colocou em determinada posição, que seja no seu trabalho, que seja no meio da sua família, eu não sei. Cuidado, porque quando nós nos entregamos a Deus, reconhecemos que Ele é o Senhor, né, da nossa vida, damos a Ele, deixa eu pegar aqui o celular, eu vou ficar segurando o celular assim. Damos a Deus, né? Peraí. Damos a Deus, peraí, deixa eu ver aqui, porque sem querer eu mexi. Deixa eu voltar aqui, fazer aqui. Só um minutinho, pronto. Agora vai voltar. Turn on. Pronto. Será que vai voltar? Não? Yes. Could you turn your phone? Ok. Eu vou ter que ficar assim, desse jeito. Mas glória a Deus. Mas olha, para vocês terem uma ideia, pode ser que caia a qualquer momento, porque minha bateria tá super fraca. Eu tô vendo aqui, só tá 7%. Mas, deixa eu ver se eu consigo entrar no outro celular. Se pegar no outro celular, vai ser ótimo. Vamos ver se eu consigo. Ver se eu consigo transferir para o outro. Mas nós precisamos termos muito cuidado com tudo. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer a live para cá. Não. Deixa eu ver. Não. Não dá. É porque eu tô com vocês aí vai cair se eu sair. Mas olha, só lembra de uma coisa. Muitas das vezes nós prometemos algo para Deus e não cumprimos com as nossas promessas. Começamos tudo certo, como ontem mesmo eu ministrei. Nós prometemos e nos entregamos ao Senhor, entregamos tudo, dizendo, o Senhor está nas tuas mãos, Senhor, eu consagro a Ti. Aí Deus começa a te exaltar dentro do seu trabalho, começa a te abençoar. Daqui a pouco entra o orgulho, a prepotência. Você começa a se esquecer de onde é que Deus te tirou. Começa a se esquecer da tua origem. E de repente já começa a mudar tudo. A forma que você trata o seu próximo. Você esquece de Deus, tira Deus de tudo. Aí Deus pega, faz o quê? Pum, abate. Deus começa a apertar de um lado. O Senhor começa a apertar do outro. O Senhor começa a te mostrar e dizer, ei, você esqueceu de mim? Foi eu que te dei. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que por conta dos seus orgulhos perderam tudo. E o rei Nabucodonosor aqui, Deus permitiu que ele fosse comer com os animais. Durante 7 anos, foram 7 ciclos, para que ele reconhecesse Deus, que é o único Deus, o único que é digno de ser adorado. Gente, se cair a live, eu vou voltar lá, só pra gente concluir. Eu vou fazer o seguinte, ó, fiquem ligados, eu vou entrar live novamente. Eu vou sair aqui e vejam se vocês entram novamente aí, só pra gente concluir, porque vai cair e eu não trouxe o carregador. Eu tô sem um carregador, ainda bem que eu tô com outro celular.
Mas em nome de Jesus, entrem, por favor, para a gente concluir. Em nome de Jesus. Amém? Mas olha, Deus caiu.